mudar de assunto um pouquinho, porque nós estamos recebendo aqui pessoas que lidam com a coisa por um outro ângulo, com outro olhar, com o olhar da solução dos problemas, né? O que a gente sempre busca mais e precisa mais. Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Fernando Mascarello, junto com a doutora Karina Uzorubi. É isso, bem-vindos. Doutor, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos que nos acompanham aí, né? Na transmissão da Rádio Sorriso. Sempre um prazer enorme estar aqui, levando a informação para todos. Satisfação é nossa, doutora, também bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Muito bem. A gente convidou a equipe OAB hoje, que tem vários assuntos, né? Entre esses, uma ação que a Ordem fez andar aí, mobilizou, enfim, tentando buscar solução para uma discriminação a idosos numa agência bancária. O que a gente pode falar sobre isso? Deixa eu só explicar um pouquinho. Vamos que entender acontece. O caso. Uhum. A advocacia, ela atende, principalmente no direito previdenciário, atende eminentemente idosos, aposentados. E recentemente houve uma alteração com relação à agência que receberia, né? A instituição bancária onde eles recebem o benefício. Uhum. E essa instituição bancária que eles passaram a receber o benefício, colocaram alguns entraves nesse recebimento que acaba atrapalhando, ou acaba inclusive confrontando com algumas normas municipais, normas federais, como o Código de Defesa do Consumidor. Para que se tenha ideia, eles limitaram o atendimento ao idoso apenas entre as 9 e as 10 da manhã. Para receber o benefício? Para receber esse benefício, e passou desse horário, o aposentado teria que ir embora, dia seguinte. Existem outras situações também, não estava sendo observado o direito de preferência, que é um direito institucionalizado do idoso, daquele que possui uma incapacidade física comprovada. Sim. E também uma falha estrutural. E essa falha estrutural tanto de pessoas quanto de material. Porque não havia local adequado para que esses idosos sentassem, alguns teriam que aguardar em pé, e a falta de pessoal mesmo para dar vazão a esse atendimento. Uhum. Então, diante dessa situação, os idosos procuraram seus advogados relataram à nossa Comissão de Direito Previdenciário, que formulou aí, confirmou essa situação toda, e nós levamos. Não nos compete ser fiscal ou aplicar qualquer tipo de penalidade com relação às agências bancárias. O que nos compete é levar quem pode, de alguma forma, resolver. Mas lembrando sempre que nós precisamos municiar essas instituições, no caso o PROCON, de comprovações do que aquilo está acontecendo. Então nós provocamos o PROCON através de um ofício para que ele verificasse essa situação que estava sendo narrada, e foi constatado pela advocacia. E o PROCON esteve lá, confirmou essa situação e atuou de acordo com o regimento e de acordo com a discricionariedade que do PROCON, né? Então, no nosso ofício, deixando bem claro, nós relatamos os fatos, não é a vossa função, os fatos, mas em nenhum momento a gente sugeriu o valor de multa, etc., o que deveria ser feito. A nossa busca é garantir que o idoso, afastar essa injustiça, digamos assim. Que tenha o direito atendido como tem que ser. Tem que ser. Se qualquer cidadão que vai a um banco e ele fecha... É bem absurdo isso. Se ele está lá dentro, ele precisa ser atendido. Com certeza, né? Imagine. E aí eu me acompanha aqui hoje na bancada a doutora Karina, que é vice-presidente da nossa subseção e também coordenadora das comissões temáticas, dentre essas comissões do direito previdenciário aí, que nos ajudou muito nessa questão, né, doutora Karina? Sim, na verdade, a Comissão de Direito Previdenciário sempre está atenta às questões que envolvem os idosos e aposentados na cidade, né? E dentre as integrantes da comissão também houve muitas queixas dos próprios clientes relatando essa situação absurda de vir idoso de primaverinha e chegar aqui depois das 10 da manhã, 10h05, e falar, olha, nós não podemos atender, já passou o seu horário. Então, assim, é uma situação que já vem ocorrendo há alguns meses, e a gente tem ouvido e colhido assim, o depoimento dos clientes, das pessoas, e aí a comissão entendeu por bem, junto com a 17ª subseção, fazer esse ofício pedindo providências ao PROCON, que prontamente, né, fez uma fiscalização efetiva e conseguiu confirmar as denúncias, né? Se foi resolvido, não tem como a gente saber se ainda está funcionando desse jeito, se já resolveu. Então, exatamente o que a gente solicitou até aos clientes e aos advogados, orientando a todos para perguntar aos seus clientes se continua sendo reiterada essa atitude do banco, né? Então, se continuar, nós vamos ter que voltar a relatar ao PROCON que eles estão sendo reincidentes.
Aí fica mais complicado, né? Mas a gente tem bastante... A gente acredita que essa atuação do PROCON, ela surta o efeito imediato, né? Afinal de contas, uma reiteração da conduta ilícita pode agravar ainda mais a penalidade que já lhe foi imposta. E, além disso, a gente crê que o coordenador do PROCON aí consiga encaminhar toda essa situação para o Ministério Público também, para que a fins de apurar eventual ilícito criminal também. Os senhores têm ciência de que isso seria só em Sorriso ou não, no estado, no país? Como é que é? Ninguém sabe. Não, a princípio a gente só ficou sabendo aqui nossa dessa agência realidade. de Santander de Sorriso, que só tem 2 pessoas atendendo. Inclusive aquele atendente que fica ali, ó, como posso te ajudar, né, com aquele uniforme. Sim, uhum. Não existe esse atendente. E os idosos tinham que ir com outras pessoas até para lhes ajudar. Usar o caixa eletrônico, porque eles não sabem, né? Então eu até gostaria de agradecer ao PROCON de Sorriso, né, pela prontidão em nos receber lá, né, o Dr. Robson Moura, né, foi muito solícito conosco e em prol da comunidade, né? Porque a ação da OAB é pensando no coletivo. Então, a gente até agradece esse trabalho em conjunto para que realmente surta um efeito, né? E eu gostaria até vamos chamar assim, de conclamar a população que, diante de um ato ilícito como esse, que busque as autoridades competentes, né? O OAB está à disposição, mas pode ir diretamente ao PROCON. Dá trabalho, gente. Dá trabalho você levar uma informação dessa, registrar essa informação lá no PROCON, registrar essa informação, talvez na Polícia Judiciária Civil, mas enfim, e pode ser que num primeiro momento você não veja uma resolução imediata, mas é através dessa construção de informações que essas instituições conseguem agir e afastar essas ilegalidades. A gente consegue ir melhorando as coisas para todos, né? Exatamente. A gente segue aqui, então, conversando com o presidente da OAB, Fernando Mascarello, a vice doutora Karina, que nos brinda com suas presenças aqui hoje. Bora para a gente avançar. Próximo assunto, quinta vara para a Justiça de Sorriso, doutor? Quinta vara civil. Que legal. Desde 2004 nós não tínhamos a instalação de uma vara civil. Nós tivemos depois, de 2004, a instalação de uma vara criminal. Isso foi um trabalho árduo aí de muitos meses, quase, vamos falar assim, muitos anos de trabalho mesmo, buscando o convencimento do Tribunal de Justiça, primeiramente, né? Da necessidade que Sorriso tem de ter mais uma vara. E aí o tribunal se mostrou... fez todo um procedimento administrativo para verificar realmente se cumpriu os requisitos ou não. E nós tivemos o grato resultado do tribunal, que através da sua corregedoria e sua presidente, né, doutora Maria Helena, eles entenderam confirmaram a necessidade, o nosso conclame, e esse conclame não é só da OAB, é também do próprio judiciário local, da promotoria, da defensoria, do próprio prefeitura, da Câmara, de todos. E aí saiu esse resultado positivo da instalação da nossa vara com algo a mais, né? Que essa vara ela terá uma competência especial, que é a competência para julgar aí as questões de família e sucessão, criança, adolescente, tudo isso. E isso vai permitir o quê? Não só a entrega de uma jurisdição mais célere, né, uma prestação jurisdicional mais rápida, mas vai permitir também que as demais varas tenham uma redistribuição nesses processos e desafoguem, principalmente a segunda e a terceira vara civil. Então, é um passo importante. A construção já está acontecendo no fórum, ampliação dentro do próprio fórum, né? Depois do tribunal ter aprovado isso ainda em agosto, setembro, passou pela Assembleia Legislativa, onde nós tivemos aí com o deputado Chuchu, com a deputada Janaína, com o deputado Botelho, conversando e também, né, demonstrando que Sorriso contempla e necessita e justifica-se a instalação dessa vara. E aí a gente conseguiu, agora no último dia 18, foi a sanção governamental, e no dia 30 para o dia 1º, o governador assinou essa lei e deu publicidade a ela. Então, nós oficialmente temos aí a quinta vara civil em Sorriso. Ela vai ser instalada, né, porque depende ainda da estrutura física, da nomeação de servidores, da nomeação do magistrado. Então, isso ainda tem um trâmite que vai acontecer. A gente acredita que, no máximo, aí em janeiro, a gente tenha a instalação e aí vocês, aqui da Rádio Sorriso, vão estar cobrindo essa inauguração. Com certeza, né? Muito bom, né, doutor? Isso é Muito uma vantagem para todos, né? Com certeza. É claro que a gente não para por aí, nós temos ainda digamos assim, um pleito, para não falar uma briga, é um pleito ainda ao tribunal,
que é a elevação da nossa comarca, o que garantiria ao nosso judiciário local, à nossa comarca, um aumento muito significativo de servidores, de material, não só humano, mas também de equipamentos e tudo mais. Então, a gente continua batalhando para colaborar com as melhorias que Sorriso precisa também na questão da prestação jurisdicional. Perfeito, muito bom. Falando, já que nós estamos falando do judiciário, é importante registrar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ele tem, sim, acatado as nossas solicitações, que, afinal de contas, são solicitações, todas elas devidamente embasadas. Então, hoje nós temos as varas, todas elas com seus magistrados, passamos por situações muito difíceis no passado, onde haviam acumulações muito significativas, 3 até 4 varas acumuladas pelo mesmo magistrado, situação que hoje nós já ultrapassamos esse momento. Houve um concurso público, uma redistribuição dos juízes e Sorriso acabou se beneficiando. E hoje nós temos aí uma situação de prestação jurisdicional muito boa e que tende a melhorar ainda mais com a instalação dessa 5ª Vara Civil. Que bom. Realmente é um dos setores que a gente aqui não recebe reclamações. Fico feliz em poder dizê-lo a vocês aqui também. A doutora nos colocou em off uma situação de golpes que, eventualmente, a gente também recebe aqui, eventualmente chega na polícia quando registram BO, mas nem sempre registram, enfim. O que tem chegado para a OAB em relação a isso, doutora? Então, em relação, novamente, ao segurado do INSS, ao aposentado, né? Que eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário também, né? E a gente tem percebido que muitos golpistas estão usando o perfil de advogados e mandando mensagem. Não sei como eles conseguem o telefone de aposentados ou segurados que têm processo na justiça aguardando receber retroativos do INSS, precatórios, RPVs, né, que são requisições de pequeno valor. E mandam mensagem falando assim, olha, o seu dinheiro chegou, mas para você receber esse dinheiro do seu retroativo da sua aposentadoria, você precisa pagar umas custas. E aí o cliente mais desavisado vê a foto do advogado ali no perfil. Que é o advogado dele. Exato. E confia e faz o Pix. Aqui em Sorriso já teve 3 clientes de advogados que caíram nesse golpe. E foi solicitado até valores de R$8.000 e foi pago. Então, a gente queria alertar toda a população, principalmente o idoso ou aquela pessoa que está doente, que está precisando aposentar e tem um processo judicial em andamento e está aguardando sair os valores da sua aposentadoria retroativo, porque o processo demora e aí depois, no final do processo, que chega aquele valor, não confie em tudo que recebe, nem em mensagem de SMS e nem em mensagem de WhatsApp com a foto do seu advogado. Porque muitas vezes é golpista que está fazendo aquilo e aí a pessoa perde esse dinheiro. E custas não existem a ser pagas nesse caso. Não tem isso. Você não vai existe. na Caixa receber o seu valor quando ele for liberado lá na Caixa Econômica, não é? Ou no Banco do Brasil, exatamente. Não existe, no não se paga custas nesses tipos de casos. E mesmo em outras causas, as custas elas são recolhidas através do documento, né? Que é de uma guia emitida uma conta judicial pelo Tribunal de Justiça. E não com Pix. Não se paga custas com Pix. E aí é importante registrar também uma campanha que nós vamos começar ano que vem, já antecipando, dando um spoiler aqui, mas que é justamente para que as pessoas elas busquem os seus advogados, conheçam os seus advogados, conversem com os seus advogados, não se antecipem, não se afobem com relação a passar valores ou a conferirem informações. Segura, ligue para o seu advogado, vá até o escritório dele. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas você tem a certeza que você está fazendo a coisa certa e você não está caindo num golpe. Então, assim, a gente defende a advocacia, alerta aos clientes dos advogados que busquem esses advogados, que conheçam eles, que se comuniquem, para garantir que o pagamento está sendo feito legitimamente e de uma forma adequada, porque depois que é feito o pagamento, nós, infelizmente, não tem como buscar essa mais, não tem como rastrear. Muito difícil. Mesmo fazendo boletim de ocorrência, é importante frisar que esses golpes estão acontecendo no estado inteiro, tá? No país a gente inteiro. faz parte das comissões estaduais e todos os advogados estão reclamando. E os clientes que são, às vezes, analfabetos, idosos, eles acreditam. Sim. Então, a gente vem, assim, a público pedir para todas essas pessoas ou que conheçam pessoas que têm processo na justiça, vão pessoalmente nos escritórios, como o Dr. Fernando Mascarello falou. Sim. E quando se trata de receber dinheiro, converse pessoalmente.
Ou de repassar dinheiro, que é pior, né? Exato. O recebimento ainda vai ser feito lá, só a pessoa que geralmente E essa consegue. modalidade de golpe ela não é exclusiva da advocacia. A gente sabe. Isso eu já recebi até a minha mãe me ligou dizendo, olha, eu recebi você está precisando de dinheiro? Que dinheiro? Para mim também já aconteceu. Então, assim, até dentro da nossa família a gente acaba sendo alvo desse tipo de golpe ou tentativa de golpe. Então, fiquem atentos. É importante que vocês busquem a informação diretamente na fonte. A tecnologia ajuda, mas ela também, né? Às vezes a gente se apressa, se afoba e não pode ter pressa. Na hora de pagar, tem que conferir muito bem. O próprio responsável pelo PROCON sempre coloca isso quando vem por aqui, né? Eu mesma já fui sequestrada pelo menos umas 4 vezes. Exatamente. Raíssa. Uma mensagem muito comum que eles colocam assim, olha, eu mudei meu número, salva aí. Aí você vai ver, salva é o golpista, já é o golpista também, né? Então, quando alguém manda, fala, olha, mudei meu número, liga para a pessoa. Liga primeiro, nem que seja naquele número do golpista, já vai poder confirmar aí se é ou não, né? Se é a pessoa. Exatamente. Muito bem. Obrigada pela contribuição, doutora. E para a gente já ir caminhando para o nosso fechamento em virtude do horário, doutor Fernando, a NTT. Disse antes, nem toda notícia é como a gente gostaria. O que aconteceu agora? Vai atrasar ou é normal isso? É um procedimento que ele é inédito, ele é intrincado, infelizmente. É a primeira vez que acontece na história? Teve aí uma resistência por parte de algumas instituições financeiras, né, que são credores da atual concessionária, e a negociação está se estendendo. Como a gente mencionou lá atrás, o TAC, para ele funcionar, ele precisa que todos os envolvidos, e aí os credores entram nessa discussão, eles estejam de acordo. Então, o governo do estado ele está tentando negociar esse crédito, não conseguiu em tempo hábil, e a NTT se sensibilizou a isso e ampliou o prazo para mais 60 dias. É claro que existem outras questões aqui que a gente precisa ficar atento, né? Não precisa ficar atento, confia que esse procedimento vá se resolver, mas nós passamos por um processo eleitoral de uma mudança significativa que pode afetar a NTT a partir do dia 1º de janeiro, que pode afetar aí toda essa estrutura que desencadeou nesse TAC, né? Então, mais 60 dias a 2023, e aí já existe toda uma outra estrutura governamental se posicionando, e aí a gente precisa entender como esse posicionamento vai afetar a NTT, o TCU e tudo mais. Mas a gente entende, né, se justifica. Uma outra situação que nós já estava no nosso radar e infelizmente ela se concretizou é a possibilidade de uma nova tributação no agronegócio para sustentar essa estrutura que está mais se um criando. FETAB, entre aspas aí. Até brinquei, o FETAB 2.5, né? Então, já tenho 1, já tenho 2, agora não é o FETAB 3, tá? 2.5, porque é uma sinalização que existe, precisa, evidentemente, passar por toda a Assembleia, tudo ser discutido. Sim, mas pode acontecer. É importante que o produtor rural, principalmente, esteja atento a isso. Como a gente já mencionou lá atrás, alguém vai pagar essa conta. E normalmente acaba, quem paga isso é o consumidor, é o setor produtivo, é o setor que vai utilizar dessa rodovia. Complicado. Mas vocês continuam acompanhando? Estamos acompanhando, sim. Nós já solicitamos até ao próprio governador que nos dê a oportunidade de participar das reuniões através da comissão da BR-63, né, para que a gente consiga aí, já estamos há tanto tempo e queremos continuar atentos e atuando até que essa rodovia ela seja entregue duplicada. Muito bem, nós agradecemos aqui a vinda vossa e já vamos agendando, né, para os próximos dias aí uma avaliação desse extenso ano de 2022. Acho que alguém está acrescentando lá nas folhinhas. Pense que está acabando bem mais um pouco, mas vamos lá. Obrigada, gente. Prazer recebê-los sempre aqui. Eu que agradeço mais uma vez em nome da OAB, em nome de toda a advocacia. Acho que nós falaremos antes do final do ano, mas se não for possível, já desejo desde já uma boas festas, que 2023 seja um ano abençoado e que a gente consiga aí ter um Natal de muita paz e luz. Amém. Doutora Karina, satisfação também recebê-la aqui. Eu que agradeço pela oportunidade.